Você já se pegou se sentindo sobrecarregada, se sentindo sozinha para resolver tudo? Já teve medo de gastar dinheiro, de não dar conta ou até de depender de alguém? Já percebeu que se envolve com homens que não te protegem, que você não pode contar para, sabe aqueles momentos desafiadores na vida da mulher, mas você não pode contar com o bonito lá? E até homens que você se envolve que quando você mais precisa, cadê eles? Esses padrões, muitas vezes, eles têm raízes profundas no nosso complexo paterno. E ele é a nossa fome de proteção que todo ser humano e toda mulher tem no seu íntimo, no seu psíquico ali. E é como se dentro de nós mulheres, por exemplo, ainda existisse uma menina encolhida no frio, esperando que alguém trouxesse um casaco. E ela fica esperando esse pai chegar com essa proteção. E quando esse pai de fora não vem, a busca se torna interminável. E onde? Principalmente nos relacionamentos. Até o dia em que nós descobrimos que existe sim um pai interno, um pai interior, e que é possível restaurar, olhando para esse pai interior, a força, a presença e o amor que faltaram provavelmente lá atrás. E o que é o complexo paterno? Aqui eu vou trabalhar como sendo o lado, principalmente o lado negativo do pai. Pode ser o lado positivo, né? Aquele pai que acolhe, que cuida, que se mostra presente ali, ou o contrário, o lado sombra. Um pai que se mostra ausente, que se mostra frio, e aí a gente se sente invisível, a gente se sente descartável, abandonada, enfim, e a gente armazena isso dentro da gente. Todo mundo tem. O complexo materno é a fome de afeto. O complexo materno é aquela questão dentro de nós que une, que aquece, que acolhe, que nutre. E o paterno está relacionado com a proteção, com a estrutura, é o que dá direção para a gente e que também coloca limites saudáveis. Quando ferido, esse complexo paterno abre buracos no dinheiro, nos relacionamentos e na nossa autonomia. Sem um pai interno saudável, não interessa o que o João da Silva fez com relação a você. Vai doer? Vai doer. Tá, né? A gente tá aqui encarnada, a gente sente, dói, chora, né? Enfim, mas a grande questão é dentro de você. Não é aquele de carne e osso, é o que você absorveu, é o que você sentiu ali. E sem esse pai saudável, a gente caminha, por exemplo, como se fosse por uma estrada sem sinalização. E a qualquer buraco que a gente encontra pode ser fatal. Sabe aquele pai que te ensina a andar de bicicleta, a lidar com dinheiro, que te dá segurança, que transmite a ideia de que você é sim capaz de construir um futuro para você, materialmente? Por exemplo, quando você paga suas contas com tranquilidade, não porque é fácil para você, mas porque você confia na sua própria capacidade de se sustentar na vida, na matéria, no trabalho. Também, outro exemplo aqui, quando você está num trabalho e que você percebe que ali não estão te valorizando, não estão percebendo o que você está fazendo, e você prefere desagradar e tem forças para sair daquele emprego, dizer não, basta, eu não vou ser uma escrava aqui, esse dizer chega na matéria, esse é um arquétipo de Zeus, o arquétipo que a gente absorveu, que fazendo uma referência mitológica, você está dando esse basta e tá tudo bem. Zeus, psiquicamente em nós, não vai, ai meu, mas eu vou desagradar o fulano, o patrãozinho de tal. Não, Zeus aqui, ele olha bem para ele mesmo, ele se valoriza. Ah, então eu tô sendo feito de escrava? Me esquece. Tchau, fui. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Esse mesmo arquétipo que pode ser tão positivo na gente, ele também tem um lado sombrio, que é crítico, que nunca acolhe e que cobra
perfeição e resultados. Por exemplo, na sombra é quando você compra aquela roupa, imagina, e aí você ouve aquela voz que surge: será que eu precisava mesmo? Você não merece esse presente. Aquela vozinha que vem, sabe? Que a gente às vezes fica contrariando ou até querendo contrariar. Ou então, até, sabe aquele pai, numa situação seguinte: o filho chega machucado em casa depois da aula, de olho roxo, arranhado, seja lá o que for, descabelado. E aí, esse pai, na sombra, ele vai olhar para esse filho e dizer: o que você fez de errado hoje? Então, Zeus aqui, na sombra, ele oprime, ele critica. E na luz, ele é aquela coluna, aquela estrutura mesmo dentro da mulher. Agora vem cá, vamos para outro exemplo de pai. Também é arquétipo, tá? Imagina aquele pai que valida os seus sentimentos, que defende você, que te abraça e que ele diz: eu estou aqui por você, você não está sozinha. Esse pai, ele te vê. Talvez no lado negativo ele não te entende, mas você se sente vista por ele. Nesse caso, você tem uma força para quando, por exemplo, o marido, o namorado ultrapassar os limites com você, faz algo que você se sinta desrespeitada ou que não está suprindo você emocionalmente, você consegue respirar fundo, se centrar e mesmo triste, mesmo abalada, você consegue dizer com firmeza: assim não. Eu mereço respeito e se isso não mudar, eu tô indo embora. E realmente pegar a bolsa e ir. Esse é o arquétipo de Poseidon. E esse arquétipo é aquele tipo de pai que, quando o filho chega machucado em casa, né, todo descabelado, arranhado, de olho roxo, esse pai vai olhar para esse filho e imediatamente perguntar: o que fizeram com você? E esse é o pai que vai na escola, que vai procurar saber o que fez, quem fez, por que fez, sabe? De uma forma onde ele olha para o que o outro fez com o próprio filho e não o que o filho fez com o outro. Dá para perceber essa diferença entre um arquétipo de Zeus e um arquétipo de Poseidon, não dá? Mas quando o lado sombrio desse pai está mais ativo, você acaba se tornando instável, exige atenção, se magoa fácil, explode, se vitimiza, cobra atenção com muita intensidade. Um exemplo de sombra aqui é quando você evita dizer não para alguém, porque tem medo de perder o amor dessa pessoa. Poseidon na sombra é aquele pai que é um mar revolto. Poseidon na luz é aquela onda que acolhe, que envolve e que devolve à praia, nos dá forças internas para que a gente diga basta e não cair na dependência emocional. Agora, nós temos um último tipo de pai dos arquétipos principais, que é Hades. Hades como pai. Esse é aquele pai observador. Ele é o pai que percebe o não dito, sabe? Aquele pai que pega no ar e que traz o gesto sutil na hora certa. É aquele pai que te entende de verdade. E é verdade, ele tá ali para você e por você, na luz. É o pai que percebe quando tem algo de errado com você, e mesmo que você esteja sorrindo e disfarçando, ou tentando disfarçar. Quando esse arquétipo está na luz, você, por exemplo, quando você consegue perceber o que tem de errado acontecendo à sua volta. E você, por exemplo, consegue perceber uma amiga que está com dificuldade e levar um gesto simples, levar uma palavra para essa pessoa, usando a sua própria percepção do sutil, do invisível, mas que está ali trazendo sentimentos, emoções. Você está percebendo o que às vezes muita gente não está. Ou então também é quando você percebe, com esse arquétipo na luz, você percebe as falcatruas, as mentiras, as coisas que estão acontecendo ali no sutil. Você consegue olhar para isso, para tudo que está acontecendo, às vezes nas suas costas. Esse arquétipo, ele é aquele que consegue enxergar o lado sombrio, o lado obscuro da vida, sabe? Ele tem estômago para isso, ele consegue ficar ali.
Mas, assim como os outros arquétipos, ele, na sua sombra, ele vai ser aquele pai ausente, indiferente, que faz com que a filha se sinta realmente invisível. E o que que isso tem a ver com esse conteúdo que eu coloco aqui, né? Quando adulta, você, mulher, acaba se envolvendo com pessoas que têm predisposição a não te enxergarem, se tem um Hades na sombra dentro de você revive essa sensação de abandono que você sentiu lá atrás com seu pai, invisibilidade e até o fato de pessoas te deixarem realmente, de verdade, sabe? O cara vai embora, trazendo de volta para você essa realidade, essa sensação, esse sentimento e essa vivência com o abandono que você sentiu lá. Hades na sombra é praticamente uma sala escura, tensa e densa, mas Hades na luz é a tocha que ilumina o invisível. E toda mulher, todo homem também, mas como eu falo aqui para mulheres, apesar de ter visto que o meu público é 50%, 50%, fiquei até surpresa com isso, obrigada aos homens que assistem aos meus vídeos. Toda mulher carrega dentro de si esses pais interiores, essas figuras arquetípicas, essas questões do inconsciente. E a gente precisa olhar para isso para que a gente consiga ter mais clareza, estrutura, força para dizer chega, basta, eu não vou ser feita de palhaça. Tanto, por exemplo, num trabalho que estão te escravizando, que estão ali sugando tudo que você pode produzir, sem ter o reconhecimento, quanto também nos relacionamentos. Porque, por exemplo, é Poseidon aqui que vai te dar forças para dizer: não, chega, deu, basta, eu não mereço isso. Ou até vai colocar as cartas na mesa e dizer: olha, eu preciso disso, 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 de atenção, de afeto, daquilo e daquilo outro. E se você não me der, Poseidon é que te dá essa estrutura para você dizer: estou indo embora, porque aqui eu não tenho o que eu mereço e o que eu desejo. O pai interior positivo, o homem é o masculino, que o pai é o primeiro masculino que a gente tem contato quando criança, é a primeira figura que molda os nossos relacionamentos. Pode ser com o patrão, pode ser com a empresa, porque existem pessoas que têm dependência emocional do lugar onde trabalham, daquela faixa, sabe? Daquela placa escrito na empresa tal, limitada, ME. Existem pessoas que têm essa dependência, acabam tendo ali, porque elas projetam, elas colocam ali a força delas naquele lugar. E a gente precisa retomar isso para dentro da gente, porque é só através do poder material de Zeus, do poder emocional de Poseidon e de entender esse mundo sutil, de fazer essa observação com esse cirúrgica, né, como diria, que a gente vai conseguir o nosso poder pessoal. E como é que a gente pode levar isso para o nosso futuro? Como é que a gente pode colocar isso em prática, digamos assim? Zeus, por exemplo, como é que você coloca ele aí na luz? Como é que você consegue trazer esse arquétipo mais para a luz? Por exemplo, indo no mercado e pagando ali com um sentimento de tranquilidade. Não é sobre o preço ali que você está pagando, é sobre o seu sentimento de olhar e dizer: eu posso me sustentar. Não com arrogância, mas com verdade, olhando para o que você está fazendo e que está fluindo materialmente. E agora, quanto a Poseidon, né? Como é que a gente pode trazer esse arquétipo para a nossa vida, para o lado luz? Outro exemplo, quando a gente insiste, quando alguém, na verdade, insiste em te ligar, por exemplo, num momento inoportuno. Você vê o seu celular tocando, 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 e você, né, fica ali meio, meu Deus, atendo ou não atendo? E aí, de repente, você manda uma mensagem para a pessoa. Agora não é possível. E você sustenta aquilo, sabe? Você traz aquela força para você. Você não fica se lamentando. Ai, meu Deus, mas era o fulaninho de tal. E se o fulaninho de tal eu não atender, meu Deus, depois ele vai isso, ele vai aquilo. Sabe? Você entra nessa onda. Não, você se sustenta ali de uma forma inteira, de uma forma íntegra, de verdade. E um Hades? Como é que a gente pode trazer esse Hades para a luz? Ficando observando as coisas mais atentamente.
Só que aqui é muito sutil, tá? E se você tem muita sombra, se você ainda tem muitas coisas a olhar para dentro de si mesma, às vezes você pode cair na paranoia. Mas enfim, vou falar aqui, né, porque cada um é responsável pelos seus atos. E, enfim, um Hades, você traz ele mais para a luz, observando as pessoas. Às vezes você nota um olhar triste em alguém e oferece um copo d'água, oferece um abraço. E essa atenção também serve para você. Olhar para o que você sente. Eu vejo o que sinto. Mesmo que eu não diga, eu estou me entendendo, eu estou me percebendo, eu estou ali trazendo para mim essa limpeza, por mais que não seja vista aos olhos, mas que eu sinto e que é real para mim. E tudo que eu trouxe aqui é assim, a pontinha do iceberg. É uma forma de trazer isso não só para quem assiste, não só para, né, quem vai ver o vídeo todo e não sei o que, não sei o que lá, mas para trazer uma expansão de consciência. Porque a gente só vai ser melhor como comunidade, como humanidade, é no um a um. É cada um fazendo a sua limpeza, é cada um olhando para dentro de si mesma, é cada um entendendo o seu lugar no mundo. Por exemplo, hoje há alguns dias eu comprei um jogo, um kit de defumação para casa, umas coisinhas assim. E a moça me falou: olha, vai ficar pronto em 10 dias. E eu falei: ok. De repente, hoje ela me manda mensagem e diz que, olha, uma pessoa não acertou e o seu produto, né, o produto que ela tinha comprado, como ela não pagou, passou na frente aqui, é seu, pode vir buscar. E muitas vezes, eu particularmente, queria as coisas, a nossa cabeça, na verdade, né? Quer as coisas para já, quer as coisas para logo. 9 grávidas, na verdade, não faz um bebê em um mês, são 9 meses. E a nossa cabeça, o nosso ego, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer ali, né? Não, mas será que não dá para ser menos? Será que. Só que essa briga com a vida, essa briga, muitas vezes é por condicionamentos. E aí parte para o desenho humano, que é o quê? É exatamente isso, dos arquétipos, da gente não olhar, não perceber, mas não é para o outro lá fora apontar o dedo pro coleguinha. Ai, ele lá me bateu, sabe, igual criança. Tudo bem, tem os dois lados. Só que é olhando para mim, é mudando a mim, que eu vou conseguir transitar por essa existência sem ficar dando murro em ponta de faca. As pessoas têm livre-arbítrio, mesmo que seja pequeno, mas elas ainda têm. Elas fazem escolhas, toda escolha leva uma renúncia. Se eu escolho ir, por exemplo, na padaria e comprar bolinha de queijo e me empanturrar de bolinha de queijo, eu não posso me empanturrar, comer um monte de coxinha. Percebe essa questão? Então, quando eu escolho, por exemplo, a bolinha de queijo e não a coxinha, eu estou fazendo uma opção, eu estou fazendo uma escolha. Se eu escolher metade, metade, tudo bem, é uma escolha. Mas aí, por exemplo, eu não vou poder comer o doce, porque existe um limite. Então, a gente precisa começar a perceber isso. E trazer aqui os arquétipos dessa forma é interessante para que a gente comece a olhar para dentro de nós e perceber, pera, como é que eu, como filha, percebi e absorvi as questões do meu pai? E isso não é como ele se enxerga, não é como ele age no mundo, é como eu percebi ele. E ninguém vai ser perfeito. Eu não sei, mas eu acredito que todo mundo vai ter esse sentimento de abandono, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de. São coisas humanas. E não vão desaparecer porque apareceu o chat GPT. Percebe? Por quê? Porque a vida, ela é vivida. Eu, como mãe, às vezes, eu falho. Oh, sim. Inclusive, é essa falha que vai dar forças para minha filha, quando ela tiver determinada idade, de romper os laços emocionais, por exemplo,
das minhas expectativas sobre ela. Ai, ela vai ser, como diz aquele filme da Red, né? Crescer é uma fera, acho que é. Ai, ela vai ser. Hoje tira 10 na escola, amanhã vai ser secretária na ONU. Entende? Aí, lá na frente, são essas minhas falhas, como foi as falhas dos meus pais, que me trouxeram forças suficientes para fazer cortes com eles. E cortes aqui são questões de expectativa, praticamente. Sabe aquelas maldições familiares que falam na igreja? Essas questões aí que a avó, né, teve tal coisa, a filha, a neta, a bisneta, todo mundo no mesmo ritmo? É isso, são fios energéticos, são questões do inconsciente que não foram olhadas, que não foram percebidas. E a partir do momento que a gente tem o conhecimento e que a gente olha os nossos sonhos, que a gente percebe as mensagens do que está acontecendo ao nosso redor, que a gente para de brigar com a vida, de brigar com os outros, às vezes de querer o outro amarrado do nosso lado. Não, porque eu quero o fulaninho de tal. Eu quero o fulaninho, né? Como dizem por aí, o Jurandir de tal. Não, porque eu quero ele. Eu quero ele. Jesus mandou amar o próximo, não foi? Então, próximo. É uma brincadeira, mas com fundinho de verdade. A gente briga muito com isso, com essas questões. E não sou só eu vejo a minha volta, eu vejo ao meu redor. E tá aí, tá na mídia, tá em todo quanto é canto. E a gente só consegue a verdadeira liberdade quando a gente consegue olhar para dentro da gente, perceber, ajustar, ser inteira. E aí, quem tiver que ficar, não vai ficar amarrado, vai ser livre. E aí a gente sabe que é realmente uma opção, não é uma amarração. Até porque amarrações têm um custo, né? Tudo na vida tem um custo. Não existe almoço grátis. Tudo, tudo, tudo na vida tem um custo. E para muita coisa esse custo é bem alto. E o futuro, ele não espera. Ele começa quando você decide ser a sua própria fortaleza. Quando a filha dentro de você, aquela parte sua, bem ali, né, escondidinha, às vezes até esperando, sente que ela realmente é protegida. E aí sim, a adulta pode florescer. A fome de proteção se transforma em força de sustentação. E aí, finalmente, você não precisa mais buscar fora, porque você já é inteira. E você? Está pronta para restaurar esse pai interior e dar à sua filha interior o abrigo que ela tanto, tanto esperou? Me conta aqui abaixo. Fica o convite para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.